Vamos então ler do versículo 26 ao versículo de número 38. Diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar que saudação seria essa. Então, o anjo lhe disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: como isso poderá acontecer, se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por isso, aquele que nascerá será santo, e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, espera um filho, sendo já idosa. Aquela que era chamada estéril está de 6 meses, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. O Evangelho é um anúncio. O Evangelho é uma notícia. Mas não é um mero anúncio. Não é uma mera notícia. É uma boa notícia. É um bom anúncio. É interessante, quando a gente pensa a boa notícia, nos termos do que significa o Evangelho. A própria palavra Evangelho, que a gente tanto usa para se referir à mensagem da igreja, à mensagem da proclamação, o fundamento do anúncio, não é, maior que Cristo nos entregou, não é? E chamamos esse anúncio de Evangelho. Essa própria palavra reflete o fato de que não se trata de uma mera notícia ou um mero anúncio, mas uma boa notícia, um bom anúncio. Daí a ideia, não é, da junção de duas palavras aqui, não é? O eu, que no grego é sempre bom, né? O positivo, né? O que talvez em alguns casos não seja tão positivo, como é o caso da eutanásia. Tanásia vem de thanatos, de morte, aí o eu na frente vem a boa morte, por isso eutanásia, mas há controvérsias. A mesma coisa acontece com o Evangelho. Euangelion. O eu, a gente já sabe, é bom, boa. E o angelion? O angelion é a mensagem, é de onde vem a palavra angelos, que é justamente a palavra grega para anjo. Portanto, o anjo é também conhecido e interpretado nas Escrituras, não só como aquela figura, não é, sobrenatural, que a gente vê descrita, por exemplo, às vezes, né, ou nos profetas, ou mesmo no Apocalipse, com aquele imaginário, né, extremamente glorioso do anjo, né, como sendo portador de 7 asas, né, e coisas do gênero, que fazem com que a gente elabore mentalmente imagens, não é, extremamente fantásticas do mundo angélico. Mas fato é que a palavra ângelos não se refere apenas a essa figura angélica. Tanto é assim que quando você lê, por exemplo, os 3 primeiros capítulos de Apocalipse, você encontraria as primeiras cartas, não é, daquele livro da Bíblia, endereçados, elas são endereçadas aos anjos da igreja. Tem muitos que acham que os anjos da igreja seriam o pastor, e o pastor, naturalmente, seria o anjo. Não é? Mas, olha, os pastores não têm asas, não é? E alguns deles não têm auréola.
não são, obviamente, não é, figuras angelicais. Não é? É claro que as cartas elas estão entregues ali naquele sentido, não diretamente a anjos literais, mas aqueles que são portadores da mensagem, aqueles que vão e que entregarão a mensagem. A mensagem que não deve ser deles, não provém deles, mas deve ser reproduzida por eles à igreja, uma vez que essa mensagem não é deles, essa mensagem vem de Deus, e eles são apenas veículos, instrumentos de Deus, portadores de uma mensagem, da qual eles não são a origem, eles não criam, eles não inventam, eles não dão conteúdo, não forjam conteúdo, eles recebem esse conteúdo e simplesmente transmitem esse conteúdo. Daí se chamar também, né, o mensageiro, pela palavra que se usa para se referir ao anjo, ângelos, porque também anjo entrega mensagens. E esse caso, não é, típico, embora o de Apocalipse não se refira necessariamente a um anjo, né, literal, a gente não poderia negar o fato de que, neste caso, Gabriel é um anjo, sim. E ele cumpre exatamente a função de um mensageiro, de alguém que está ali para anunciar, para trazer um recado, para anunciar algo à receptora da mensagem, que no caso é Maria. Então, evangelho é essa boa notícia, essa boa mensagem que um ângelos, né, ou aquele que é o portador da mensagem, vai entregar. Alguns interpretam esse evangelho de uma maneira muito criativa. Eu acho que um dos caras que conseguiu captar muito bem o que significa o evangelho em termos semânticos foi o Tolkien. Ele cunhou uma expressão para traduzir o evangelho. Não é a palavra evangelho, euangelion, ele chamou de eucatástrofe. Eucatástrofe. Uma boa catástrofe. E aqui eu acho que a gente vai entrar no território da mensagem do sermão de hoje. Por quê? De fato, o evangelho é uma boa notícia. Não é? De fato, o evangelho é o anúncio de uma notícia gloriosa. É uma boa notícia. Mas a gente precisa especificar que tipo de boa notícia é essa. Por exemplo, se alguém está estudando porque quer entrar na faculdade de medicina, né? E ele está fazendo lá, prestando o vestibular, já está no 5º vestibular, né? Quase desistindo, né? Estudando igual um camelo, se é que camelo estuda, né? Horrível essa palavra, mas enfim. Está ali, né, se entregando completamente para tentar entrar na universidade. Imagine que depois de 5 tentativas, ele vai ávido por encontrar o nome na lista de chamada. Qual não seria a sua alegria ao receber a notícia de que seu nome está rolado? Não é? Não no livro da vida, é quase o livro da vida para o cara, né? Mas está lá, na lista de chamada, não é, que ele prestou para entrar na universidade. É uma boa notícia isso? É. Você mandou um currículo para uma empresa que você queria trabalhar lá, de qualquer jeito, batalhou para trabalhar lá. E aí alguém te dá uma boa notícia, um anjo do Senhor te liga e diz, olha, aceitaram você foi contratado. Isso é uma boa notícia, não é? Você diria que isso é uma boa catástrofe? Você diria, não, isso é uma boa notícia. Por que ela é uma boa notícia? Porque corrobora com o seu plano. Você quer ser médico? Passou na universidade. É uma boa notícia, corrobora seu plano. Confirma seu planejamento. Tudo que você planejou está sendo confirmado por essa boa notícia. Então você planejou entrar na empresa X, e você quer entrar na empresa X, alguém vai e te diz, olha, leram o seu currículo, e, olha, incrível, você está aqui dentro, querem você aqui, você recebeu uma boa notícia, está dentro do seu plano. Isso é uma boa notícia. Mas se eu disser para você que o evangelho é uma boa notícia, mas não uma boa notícia nesses termos, se eu disser para você que o evangelho é uma boa notícia, mas que muda tudo, vira a sua cabeça, vira você de cabeça para baixo. Se eu disser que o evangelho muda o teu plano de vida, que o evangelho é capaz de mudar toda a sorte da tua vida, de mudar tudo, de uma maneira radical, cataclismática, como você encararia o evangelho?
Jonas, como assim uma boa notícia que vai mudar meus planos? Tem algo melhor do que os meus planos? Eu sei qual é o melhor plano para a minha vida. Eu sei o que é melhor para mim. A boa notícia é que esse meu plano vai entrar no eixo e vai dar certo. Como assim? Pode ser uma boa notícia exatamente uma tragédia que muda tudo e simplesmente não permite mais que tudo aquilo que eu planejei aconteça conforme eu planejei, como eu imaginei. Se você pensa que você vai ouvir hoje o Evangelho como uma boa notícia que vai corroborar o seu plano de felicidade, você está no lugar errado. Hoje você não vai ouvir a mensagem de um Evangelho que vai endossar os seus planos, que vai endossar a sua maneira de conduzir sua vida, que vai dizer, você é o cara. A gente já aprendeu que isso não funciona. Não vai dizer para você que, olha, tudo que você está fazendo está ótimo, eu estou aqui para fazer você mais feliz. Eu estou aqui para trabalhar mais na tua autoestima e fazer você se achar mais ainda legal, mais ainda essencial. Se você acha que a boa notícia é de que Deus está aqui com toda a força e o exército dos seus anjos, agora, chegando todos eles do seu lado, justamente para fazer com que aconteçam os teus sonhos e os teus desejos, eu tenho uma má notícia para você. Isso não é o Evangelho. O Evangelho não é a notícia de que Deus vai fazer revirar os céus e a terra para que aconteça tudo aquilo que você deseja. Para que se realize tudo aquilo que você quer que aconteça. A minha missão hoje é dizer para você que o Evangelho é uma boa notícia, mas uma boa notícia que muda tudo. Para isso, eu queria recuperar alguns aspectos importantes desse texto. Daria para dar um semestre só nesse texto, não é, Itamir? Só esse texto aqui, né? Daria para a gente fazer aqui uma exposição de um semestre só falando da riqueza de relações que esse texto possui, não só com o seu contexto imediato, com o seu contexto na teologia bíblica, com o seu contexto, por exemplo, com Gênesis. Há uma relação profunda desse texto que a gente está lendo com Gênesis 1 a 3, que é de uma riqueza maravilhosa. Algumas dessas relações a gente vai trabalhar hoje. Mas só para você ter ideia do quanto esse texto é rico na sua capacidade de dialogar com tudo aquilo que as Escrituras trabalham acerca daquilo que a gente convencionou chamar de Evangelho, convencionou traduzir por Evangelho. Queria começar chamando a sua atenção para alguns aspectos importantes que o texto nos fala acerca de Maria. A gente perguntou quem é Jesus, mas a gente vai primeiro falar quem é Maria. Na tentativa de, respondendo quem é Maria, saber quem é Jesus. Quem é Maria? Primeira informação importante. Maria é uma plebeia. Ela não é uma princesa. Ela não faz parte da realeza. Ela não é, digamos assim, alguém de destaque. Ela é uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa de Nazaré. Não só isso. Quando a gente olha para a abertura da Anunciação, que começa dizendo que Deus enviou o seu anjo, não é, como mensageiro, para anunciar a Maria e entregar a Maria a sua mensagem. Lucas faz questão de identificar o lugar, Nazaré. Não podemos esquecer do quão mal afamada era Nazaré nos tempos de Jesus. Quando perguntavam de Jesus acerca de onde ele vinha e diziam que ele vinha de Nazaré, o que as pessoas diziam? Pode vir de Nazaré algo bom? Pense você que Nazaré é um lugar de pessoas simples.
de pessoas humildes. Pense em Nazaré como um lugar de pessoas comuns, que não fazem nada de extraordinário na vida, que não realizaram nenhum grande feito, que não têm um grande currículo, que não têm um grande histórico na vida. Não são pessoas cujo império esteja ali com o seu holofote, procurando ali, caçando ali talentos. Não é um celeiro de talentos, não é um celeiro de homens inteligentes, de mulheres bem preparadas, não. Nazaré é um lugar muito simples, de pessoas muito simples, é um lugar de pessoas ordinárias, é um lugar ordinário. Nós temos um problema sério com o ordinário. Nós somos completamente viciados em coisas extraordinárias. Basta a gente falar, quando alguém pergunta, né, o que a gente fez na vida, né? E a gente tem que contar a nossa história, é maravilhoso. Porque ninguém conta a nossa história como se fosse um fracasso. A gente conta a nossa história com todo aquele requinte de suspense até chegar ao clímax. E a gente tem que contar isso de uma maneira que a nossa história seja glamurosa. Ela tem que ser a maior de todas as histórias. Você só passou na universidade. Mas aquilo parece que você invadiu a Polônia. E conquistou tudo à sua volta. Mas por que isso? Porque você tem dentro do seu coração um movimento de atração pelo extraordinário. Veja como os nossos jovens, né, se deixam levar pelas biografias de sucesso e querem reproduzir essas biografias de sucesso em que a riqueza, os bens e a vitória e o extraordinário acontecem quase que da noite para o dia. Somos viciados em histórias extraordinárias. Mas o Evangelho, ele guarda uma surpresa para mim e para você. A surpresa do Evangelho é aquela de que Deus está com os olhos voltados para a vida ordinária. Os olhos de Deus estão voltados para um lugar que ninguém está olhando. Esse lugar é Nazaré. E lá tem uma mulher muito simples, eu diria, uma adolescente. Porque uma menina de 16 anos é uma adolescente. Alguns acham que ela tinha 12 anos. Mas o que ela não poderia ser é maior de 16 anos. No mínimo 16, pela tradição e por tudo que se tende, não é, acerca do arranjo do casamento nos tempos, não é, do judaísmo do primeiro século. Era uma menina que estava crescendo num ambiente muito simples, num ambiente comum, com nada de extraordinário. Mas, em contrapartida, segundo aspecto importante que o texto nos mostra, ela estava comprometida. E é isso que faz com que a gente chegue à conclusão de que ela tinha no mínimo 16 anos de idade. No mínimo era uma adolescente. E não tinha ainda casado, porque a gente sabe que casamento, não é, nos dias de Jesus, é uma festa de arromba. Lembra que é o primeiro milagre de Jesus? É no momento de celebração. Ela ainda não tinha vivido esse momento de celebração. Ela estava apenas comprometida. E esse apenas comprometido, a gente precisa colocar muita ênfase, porque estar comprometido nas circunstâncias em que Maria está, é estar comprometido até o pescoço, no sentido de que se uma das partes cometer adultério, vão sofrer processo disciplinar por conta de adultério, como qualquer outra instância que envolva um compromisso, um pacto de casamento, por exemplo. Ela estava, portanto, comprometida, de fato, direito, com José. Ela, portanto, tinha planos. José também tinha planos. Ninguém se compromete a casar com outra pessoa sem ter planos. Ninguém que está comprometido num casamento está comprometido sem ter planos. Podem ser bons ou ruins, mas os planos estão ali. O futuro está determinado por essas decisões.
O futuro está determinado por esse compromisso. Existe um plano, existe um planejamento. Nós vamos nos casar. E Maria sabia disso. Maria estava comprometida. Ela tinha na sua memória, não é? Melhor dizendo, na sua imaginação, uma prospecção do futuro. Ela tinha uma imagem do futuro. Ela está comprometida com José. Ela vai se casar com José. Ela vai ter filhos com José. Ela se imaginava dessa forma, como qualquer pessoa normal que faz planos. E ela estava seguindo a vida dela como qualquer um de nós. Deus não nos impede de fazer planos. A Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos. Mas o texto continua dizendo, a resposta certa vem do Senhor. Então Maria, ela tinha planos. Maria, ela tinha uma prospecção do futuro. Mas agora Maria tinha que lidar com a maior e a mais importante experiência que alguém pode ter na sua vida: o encontro com o Evangelho. O encontro com o Evangelho é uma boa notícia. Sim, é uma boa notícia. Sim, é um bom anúncio, mas ele muda tudo. É uma boa notícia, mas vira a gente de cabeça para baixo. Sim, o Evangelho não está aqui para ser anunciado e você ouvir o Evangelho e entender o Evangelho. Não estamos procurando pessoas que entendam o Evangelho. Queremos pessoas ofendidas pelo Evangelho. Pessoas que sejam afetadas pelo Evangelho, que recebam a notícia do Evangelho e percebam o quanto essa notícia é capaz de mudar e de transformar a nossa vida de uma vez por todas. Você está correndo risco hoje aqui, de sair daqui transformado de uma vez por todas. Todas as vezes que você se expõe ao Evangelho, todas as vezes que você ouve o Evangelho, você está numa situação completamente possível de transformação, de mudança radical, porque você está diante de algo que não pode mudar somente o seu entorno, não só as circunstâncias, mas pode mudar teu coração, pode mudar teu interior, pode fazer você considerar coisas que você achava extremamente importantes, extremamente relevantes, como sendo não mais relevantes, e considerando outras coisas que você acharia ordinárias, simples, da ordem do dia, coisas de Nazaré, coisas que ninguém olha, coisas que ninguém observa, coisas que as pessoas desprezam. Pode fazer você mudar o seu olhar, e olhar para essas coisas desprezadas, essas coisas escondidas, e olhar para elas e dizer: puxa, por que eu não vi isso antes? Isso é igreja. São pessoas que abrem os seus olhos, são convertidas pela mensagem do Evangelho, e a visão de mundo muda. E elas não olham mais para a pessoa que está do lado como um ser humano. Não. As coisas mudam. Pois bem, Maria era uma jovem comprometida, casamento arranjado, tudo caminhando bem, mas o Evangelho encontrou seu caminho. E o que chama a atenção? Primeira coisa, versículo 28. A Bíblia diz que o anjo veio até ela e disse: alegra-te, agraciada, muito favorecida. Não é? A ideia aqui não é, aqui a gente está é o particípio passivo. Isso significa que o texto não dá vazão para a gente entender que Maria possuía uma graça inerente a ela, mas ela recebe essa graça de Deus, é o passivo. Não tem como a gente negar isso. Ela é favorecida pela graça de Deus. E ele, quando diz, olha, alegra-te porque você foi favorecida, porque você recebe essa graça. Veja só a reação de Maria ao ouvir estas palavras. Ela ficou muito perturbada e começou a pensar: que saudação seria essa? Imagine você que ela
não é, está inserida no contexto do judaísmo do primeiro século. O casamento dela e a própria estrutura familiar dela revela o quanto ela estava comprometida com a prática, com a religião, com a tradição judaica. Ela sabia muito bem das tradições e conhecia muito bem as tradições. Mas no momento em que aquele anjo diz: alegre-te porque você está agraciada, ela se perturba. Eu fico me perguntando, por que ela se perturba? Se a gente parar para pensar que se trata de uma jovem piedosa, e isso se reflete de uma maneira clara quando a gente lê o versículo 38, pela maneira como ela responde ao Evangelho. Mostra o quanto ela era piedosa, o quanto ela era sensível para Deus, o quanto ela era sensível para as coisas de Deus. No mínimo o que a gente espera numa situação como essa é eu. E aí você se pergunta, por que, Jonas? Não sei se você já ouviu algum sermão sobre Noé. Já ouviu algum sermão sobre Noé? Da criação do mundo, Gênesis. Então, essa história toda que a gente viu lá, né, dos homens, né, no meio da sua híbris, do seu orgulho, da sua vaidade, cai em pecado, aquela condição humana completamente depravada, Deus, né, ali numa situação, né, de tensão por causa do pecado dos homens, a Bíblia diz que Deus achou graça em Noé. Claro que Maria sabe da história das Escrituras. Ela sabe que quando Deus acha graça em alguém, vem coisa aí. Ela conhece, ela viu isso acontecendo com Noé. Ela viu isso acontecendo com Abraão. Ela sabe porque ela leu isso e encontrou isso, sabendo de Davi, sabendo dos profetas, sabendo de Moisés. Então o anjo chega para ela e diz: olha, Deus achou graça em você. Ela se perturba. E a perturbação de um piedoso não é a perturbação do tipo, lá vem coisa mandada, não é? Não! A perturbação dela é de uma outra ordem. Como eu? Por que eu? Se coloque no lugar de Maria, em Nazaré, num lugar simples, ordinário, comum, corriqueiro. Não é um lugar glamuroso. Ela não é de uma família glamurosa. A pergunta é, por que eu? Entretanto, veja como o anjo reage à perturbação interna de Maria. Ele diz o seguinte: não temas, Maria. Essa é uma outra palavra, uma expressão importante, né? Eu já vi gente falando assim, olha, para 365 dias da sua vida, a Bíblia tem a palavra não temas. Não é? Meu irmão, toma cuidado com essa palavra, essa expressão não temas. Não é? Por exemplo, uma das cartas à igreja, as igrejas da Ásia Proconsular, que Jesus pede para que sejam entregues pelo carteiro lá de Apocalipse, não é? É a igreja de Esmirna. Não é? E ele começa dizendo a essa igreja exatamente assim, não temas. Só que ele continua dizendo, vai piorar. A gente tem que aprender a ler na Bíblia o não temas, ótimo. Mas isso não significa, olha, não temas, e daqui para frente sua vida vai ser um mar de rosas, nada vai acontecer, você só vai ver sucesso pela frente. Não! Não temas, Maria, mas sua vida vai mudar radicalmente. Não tenha medo, mas hoje você não mais será a mesma. Não temas, Maria, mas os teus planos não vão acontecer como você gostaria que acontecesse ou como você queria que acontecesse. Não temas, Maria. Tua vida vai mudar completamente. Não temas. Jonas, eu estou começando a ficar com medo. Fique mesmo. Maria era uma jovem piedosa, sem sombra de dúvida. Mas o anjo sabia que ela estava com medo. E então o anjo diz, não temas. E continua dizendo, pois encontraste graça diante de Deus. E olha que notícia maravilhosa, ficarás grávida. Vou até tomar uma água.
ficarás grávida. E darás à luz um filho. A quem darás o nome? De Jesus. Então ela recebe a notícia que ela vai ficar grávida e de que ela tem que pôr o nome no filho dela. E que o nome que ela vai ter que pôr no filho dela é o nome de Jesus. Ela faz as contas, não é? Porque ela conhece a Bíblia, ela leu Gênesis 3, versículo 15. Gênesis 3, versículo 15 diz o quê? Porém, inimizade entre ti e a serpente. E o que vai acontecer com a serpente? Ela vai ser pisada na cabeça pelo descendente da mulher, enquanto o descendente da serpente vai ferir o calcanhar do descendente da mulher. Toda essa história, ela concorre junto com a expectativa daquele que é o Salvador, que é Jesus. Jesus é aquele de quem vem a salvação que vem do Senhor. Não foi dada a Maria outro nome, senão o nome daquele a quem o povo está esperando, aquele a quem o povo está aguardando, aquele a quem os profetas anunciaram, aqueles a quem os profetas disseram que quando eles viessem, eles instaurariam o reino do Senhor, instaurariam uma nova era, um novo momento, ele assumiria o trono de Davi, ele assumiria um novo lugar, ele tornaria a vergonha do povo agora em um outro contexto, ele mudaria a história. No entanto, o anjo não para por aí. Exatamente porque ele diz, você vai ficar grávida, você vai dar à luz a um filho, mas ele não é ordinário. Ele não é uma pessoa simples. Ele não é uma pessoa comum. Ele não é uma pessoa que poderia passar despercebida. Não! Ele é Deus. Só isso. Ele é extraordinário. Como o texto vai dizer, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó e seu reino não terá fim. Essa é a obra do Evangelho. Nos fazer acordar para o fato de que Deus sempre coloca no ventre das coisas ordinárias, coisas extraordinárias. As maiores bênçãos de Deus, as coisas mais extraordinárias que Ele realiza, as coisas mais incríveis que Ele pode fazer em nosso meio, estão escondidas em coisas simples, ordinárias, que nós talvez não queiramos dar atenção, ou não damos a atenção que deveríamos. Me parece claro no texto, o quanto o movimento de Lucas é mostrar a grandeza daquele que Maria vai carregar em seu ventre. Todo o movimento de Lucas é mostrar, veja só, você foi agraciada para ser a mulher que vai receber no seu ventre o Salvador do mundo. Não tinha como Maria continuar a mesma. Não tinha como a sua história continuar a mesma. Não tinha como a sua vida continuar a mesma. Deus colocou o dedo na história de Maria e mudou toda a sua sorte. O Evangelho de Deus é transformador. O risco que a gente corre ao ouvir e expor a nossa vida ao Evangelho é o risco da transformação. Mas a transformação que Maria vai passar, ela é maravilhosa. Porque mesmo ela sendo de Nazaré, mesmo ela sendo de um lugar simples, e o texto ainda diz que ela é virgem, isso precisa ficar claro, justamente porque não pode estar sob qualquer hipótese, a possibilidade de Jesus, não é, ou de Maria ter tido qualquer relação com outro homem antes, a fim de que pudesse suscitar a dúvida de que Jesus fosse filho de qualquer outro relacionamento fora do comprometimento. Não, ela era virgem, e isso se confirma no versículo de número
34, quando Maria diz, perguntando ao anjo, como isso pode acontecer se não conheço na intimidade homem algum? Está fora, portanto, de cogitação qualquer elemento participativo de qualquer outro homem nessa história. Eu acho isso incrível. Né? Hoje vou fazer uma nota de rodapé e a gente volta. Só um desabafo, tá? Eu vejo alguns irmãos muito preocupados em defender, né, o evolucionismo dentro de um contexto aí cristão, né, absolutamente plausível. Não são menos cristãos porque defendem um posicionamento a favor de um diálogo com o evolucionismo. Mas eu acho interessante a gente ser capaz de acreditar em processos evolutivos e ao mesmo porque esses seriam os mais racionais e seriam os mais plausíveis, e ao mesmo tempo acreditar no nascimento virginal de Jesus. Me parece que o mesmo problema, a mesma dificuldade de se acreditar num Deus que criou todas as coisas a partir do nada, sem envolver processos evolutivos, é tão desafiador quanto crer no nascimento virginal de Jesus, sem a participação de nenhum homem. Me parece que o grande desafio do Evangelho é sempre o desafio, que o Chesterton nos chamou a atenção, o desafio de estilhaçar o cérebro. Estilhaçar o cérebro, estilhaçar a lógica e perceber que a nossa lógica, ela não comporta a racionalidade da revelação e não a irracionalidade da revelação. Não é irracional, não é ininteligível, não é algo da ordem do contraditório, é da ordem do inalcançável, da ordem do ininteligível. Não conseguimos entender como, mas sabemos que nada é impossível para Deus. De que aquilo estava ao seu alcance, ao seu poder. E então, meus irmãos, o que Deus faz é aquela obra maravilhosa, que Ele realiza por meio do Espírito, criando novas todas as coisas, transformando e mudando os cenários. Você já ouviu isso antes? Um Espírito que para por sobre o torvo-vavouro, sobre o caos, e Ele muda tudo. Transforma tudo, transforma o caos em nova criação, modifica cenários, lembra disso? O que o texto está dizendo para a gente, quando Maria pergunta como isso se dará, que é diferente da pergunta de Zacarias, que é a pergunta de alguém incrédulo, que duvida. Maria já é a pergunta de alguém que eu creio nisso, mas como isso é possível? E então o anjo responde a Maria dizendo, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, como o Espírito que parou por sobre a face do abismo. É o Espírito que para sobre o ventre de Maria e recria a nossa realidade a partir da concepção virginal de Jesus no ventre de Maria. Jonas, meu cérebro explodiu agora. Jesus tem começo? Não! Resposta errada. A gente aqui confunde muito a doutrina da geração do verbo com a doutrina da encarnação do verbo. São duas coisas diferentes. Jesus não foi gerado aqui. Não foi gerado aqui. Tanto é que a maior parte dos teólogos, e talvez quem encabeçou mais esse entendimento foi Agostinho de Hipona, num tratado chamado De Trinitate, que ele vai desenvolver a concepção clássica que ficou conhecida dentro do contexto evangélico, do contexto cristão, que é o contexto de que o verbo ele foi gerado pelo Pai de uma maneira eterna, eternamente gerado pelo Pai. E para isso, se precisa entender o que é a geração. Li num livro que você não pode passar dessa vida sem ler. Sobre cristianismo puro e simples. Eu já falei para você. Se você deixar de ler, cada dia que você deixa de ler esse livro, você está aumentando os verdugos que vão te torturar no futuro. Leia Cristianismo Puro e Simples. Leia, creia nisso. Lá ele diz o seguinte: o gerante imprime sobre o gerado a sua natureza, de tal forma que o gerado inevitavelmente possui a natureza do gerante. Está claro isso? O que isso significa? Que eu não posso gerar abacate. Eu não posso gerar, um carro.
Eu não posso gerar um copo d'água. Porque o copo d'água, o carro, o abacate, né? Se eu falasse abacaxi, a gente poderia até ver alguma relação com alguns indivíduos, mas enfim, a gente não pode, de forma alguma, dizer que é da mesma natureza. Um abacaxi não é da mesma natureza que o homem, então o homem não pode gerar um abacaxi. Isso era tão fundamental para a teologia medieval, para você ter ideia, tem discussões na Idade Média, pensa que são discussões cavernosas, desde quantos anjos cabem na cabeça de uma agulha, não é? Como, por exemplo, quando se falava da geração do verbo, se perguntava assim, mas espera aí, realmente, o que é gerado tem a mesma natureza do gerante. Mas e no caso do sujeito que tem uma lombriga? A lombriga é gerada? E aí tem todo um tratado que eles vão construir, não é? Para dizer o seguinte, filhinho, a lombriga não é da mesma natureza daquele que a possui, porque aquele que a possui não gera uma lombriga. Você vai encontrar isso, por exemplo, na Súmula de Teologia de Tomás de Aquino. São discussões interessantes porque eles tentam mostrar exatamente isso. Geração implica a mesma natureza. Então, por exemplo, eu não posso gerar uma madeira. Eu só posso gerar da mesma natureza, outro ser humano. Então eu posso gerar Heloísa, eu posso gerar Henrique, eu posso gerar Tiago, e esses três possuem a minha natureza. Eu sou o pai, eles são meus filhos, mas pelo fato de eles serem meus filhos, eles não são seres inferiores a mim, eles possuem a mesma natureza e a mesma dignidade que a minha. Eu carrego em mim a morte, e eles vão carregar a morte neles também, porque a minha natureza é da morte, e a natureza deles também é da morte. Porque a natureza daquele que gera se imprime natureza daquele que é gerado. Se Deus é o gerante, e Jesus é o gerado, e Deus é eterno, e Jesus é, portanto, gerado por Deus eterno, então Jesus vai guardar a mesma natureza do Pai, que é ser eterno. Tente entender isso e você ficará maluco. Tente negar e você perderá sua alma. Não tem para onde correr. Não dá para a gente entender como isso pode ser. Mas o fato é de que Deus gera Jesus, e Jesus permanece Deus por toda a eternidade. Ele sempre foi filho de Deus, portanto isso não significa que quando o homem pecou, Deus falou assim, agora eu preciso criar Jesus para resolver o problema do pecado do homem. Jesus não é a solução para o seu problema, meu irmão. Eu já sei que você já viu esse adesivo em algum lugar, eu sei que você já recebeu o folhetinho de alguém muito bem intencionado, mas de boa intenção o inferno está cheio, dizendo para você o seguinte, pare de sofrer, Jesus é a solução para você. Né? Eu creio que Jesus é a solução para a gente, sim. Não estou dizendo que ele não seja. Mas ele não foi feito por Deus para ser solução para o seu pecado. Deus não inventou Jesus por causa de você. Antes de existirmos, o Pai, o Filho e o Espírito, como a gente viu na exposição que o Tomi fez há poucos dias sobre a justificação, eles estão em um acordo trinitário, em um amor entre eles já existem, antes de tudo isso aqui existir, em amor. Portanto, Jesus não é gerado em Maria. O que acontece aqui em Maria é a doutrina da encarnação do Verbo. O que o Espírito faz é conduzir a obra inicial da encarnação do Verbo. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? E com isso a gente encerra nosso sermão de hoje. Porque Deus tem um pacto. Porque Deus fez uma promessa. E lá em Gênesis 3,15, Ele está proclamando juízo contra a nossa primeira mãe, a Eva, que foi desobediente, que não foi piedosa o suficiente, que não foi capaz de viver uma vida simples, de uma vida tal como Deus queria que ela vivesse, que quis algo extraordinário, que quis ser como Deus. Então Deus diz, proclamando juízo sobre Eva, dizendo o seguinte: o
teu descendente ferirá a cabeça do descendente da serpente. E o descendente que pisou a cabeça da serpente na cruz, estava sendo ali concebido no ventre de Maria. Da mãe, de um contexto, de uma nova humanidade forjada em Jesus Cristo, cujo paradigma não é o mesmo da mãe Eva, marcada pela sua desobediência, mas agora marcado por aquilo que a gente enxerga facilmente no versículo 38, que encerra todo o texto dizendo: Maria então disse: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. Me parece que Maria, ela fecha aqui todo o movimento que começa no versículo 26 e termina no versículo 28 da anunciação do anjo, mostrando onde começou a transformação do encontro com o Evangelho. Não começou na concepção do Espírito sob o ventre de Maria, mas começou no coração de Maria, dizendo: seja feita a tua vontade. Sabe quando o Evangelho muda a gente, muda os nossos planos? Quando a gente sabe qual é a vontade de Deus. Eu quero me dirigir nesses últimos minutos àqueles que estão aqui desesperados, porque não sabem qual é a vontade de Deus. E a razão do desespero é uma só. Toda a vida tem sido trabalhada e forjada para realizar sua própria vontade. E a sua vontade não sacia nunca. Eu quero me dirigir nesses minutos que encerram o sermão de hoje a homens e mulheres perdidos e perdidas em seus planejamentos, que não conseguem ouvir outra voz senão a voz dos seus planos, a voz dos seus planejamentos, da sua perspectiva de vida futura. Eu quero me dirigir a você que não sabe qual é a vontade de Deus e que desesperadamente procura saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Se existe algo que é extremamente importante na vida de alguém, não é outra coisa senão a obediência. A obediência é o primeiro sinal de que uma mudança radical dentro de nós aconteceu. Sabe por quê? Por natureza somos escravos de nós mesmos, por natureza somos escravos de nossos planos, somos escravos de nossa própria vontade. Mas o Evangelho é libertador. Ele quer ensinar você que para ser feliz, você não precisa fazer sua vontade. Quem foi que disse para você que se Deus fizer todas as suas vontades, isso vai bastar? Deus te mataria se Ele passasse o dia inteiro pensando em 1000 maneiras de te fazer feliz. Ele sabe que você é um saco vazio, porque Ele te fez assim, com um vazio infinito, que não se completa com absolutamente nada neste mundo, e que vai encontrar frustração todas as vezes em que fizer caminhos e escolhas e decisões, que contemplem a felicidade toda resumida num ato glorioso e extraordinário. O que Deus nos ensina através de sua palavra é que as experiências mais importantes de nossa vida são aquelas que estão escondidas, estão ocultas, em situações e contextos mais simples, menos valiosos aos olhos de muitos à nossa volta. O que eu estou dizendo, em outras palavras, é que talvez a gente tenha feito uma aposta errada em nossas vidas.
Temos apostado o tempo todo de que se fizermos e potencializarmos cada vez mais a resolução de nossas vontades, ao potencializar a solução dessas nossas vontades, potencializaremos nossa felicidade e seremos cada vez mais felizes. Esse é o princípio do hedonismo. Quanto mais eu me preencher, quanto mais eu me satisfizer, quanto mais eu realizar minha vontade, mais eu serei feliz. O Evangelho muda tudo. É a boa notícia que estraga os nossos planos de nos fazermos felizes com os nossos atos extraordinários, de construirmos uma narrativa de vida onde a gente vai construindo dizendo assim, ser César ou nada, como diz Kierkegaard, né? E a gente põe o César lá na frente como objetivo de vida, e faz todo o trabalho de nossa vida, para nos tornarmos aquele César que sonhamos, porque acreditamos que quando chegarmos lá naquele lugar onde acreditamos que seremos César, seremos reconhecidos, realizaremos exatamente o final de todo esse planejamento, e alcançando aquele final poderemos dizer, agora sim sou feliz. Esse é o princípio da desgraça. É mais ou menos assim. O sujeito diz assim, quando eu entrar na universidade eu vou ser feliz. Né? Aí o sujeito vai àquela batalha, àquela luta e entra na universidade. Aí ele descobre que ele só vai ser feliz depois que sair daquela desgraça. Aí ele fica lá 4, 5 anos dizendo, não vejo a hora de acabar esse negócio aqui. E ele diz assim, quando eu sair da universidade eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Quando eu tiver o diploma eu vou ser feliz. O cara vai lá e tem um diploma. O que acontece? Ele descobre que ele só vai ser feliz se ele arrumar um emprego. E aí ele descobre agora o mercado de trabalho. E agora ele tem que procurar um emprego. E aí ele diz assim, quando eu encontrar o emprego, eu vou ser feliz. E ele encontra o emprego. E agora ele descobre que ele só vai ser feliz quando vier a aposentadoria. Sabe qual é o pior de tudo? É que o sujeito também planeja um sítio. Sabe o desgraçado do sítio? Aquele sítio que ele diz assim, eu vou comprar esse sítio e vou ser feliz com a minha família nesse sítio. A molecada crescendo, e ele trabalhando igual um louco, sem ter tempo para criança, sem ter tempo para esposa, sem ter tempo para nada. Mas ele está trabalhando igual um condenado. Para o dia que ele puder desfrutar de tudo aquilo que ele conquistou. Então ele realizou tudo o que ele queria. Comprou o maldito do sítio, ganhou o dinheiro, diz assim, agora eu vou embora. Aí ele lembrou que os filhos já casaram. Ninguém quer ir para o sítio. Todo mundo acha o sítio chato para caramba. Não dá para ficar nesse sítio. Não dá. E ele diz assim, puxa vida, o que eu vou fazer com esse sítio? Ele já está pensando em vender o sítio. Porque ele acreditava e quando chegasse esse dia, ele teria ao redor dele seus filhos. Porque ele acha que seus filhos não crescem. Ele acha que o mundo gira ao seu redor. Que tudo conspira para a sua felicidade. Por que você acredita tanto que seus planos vão dar certo? Onde está a tua garantia? De que no final desse trajeto você vai ser feliz? Por que você apostou tanto as suas fichas nisso? Ao ponto de sacrificar as relações mais simples e ordinárias da vida, as coisas mais belas da vida que estão escondidas no dia a dia e que a gente não consegue enxergar, que são simples, que estão ali na nossa cara escondendo a felicidade todo santo dia. Elas estão escondidas no ventre dessas coisas simples. Todo santo dia elas estão ali escancaradas diante da gente, mas elas são simples demais para a gente desejar. Elas são ordinárias demais para nos chamar a atenção. Então a gente quer de todas as formas criar histórias de sucesso incríveis quando Deus está dizendo, para com isso. Quem foi que disse que se você fizer a sua vontade, você vai ser feliz? E aí o Evangelho muda tudo. Porque o Evangelho não é outra coisa senão o sacrifício da tua vontade. O Evangelho chegou no coração de alguém quando alguém pode orar. Seja feita a tua vontade.